diretor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Pronto, já está gravando. Graça e paz, vamos começar a nossa aula. Hoje nós estamos na aula 13 e vamos começar a comentar do capítulo 9, né, até o capítulo 12, se assim Deus permitir. Vamos começar com a oração. Pastor Samuel, ora por nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma segunda de aprendizado, Senhor. Pai querido, sem a tua presença, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Seja conosco, Senhor. Usa a tua filha que estará nos ensinando, para que a gente possa compreender a tua palavra. Pai querido e santo, te louvo por cada um, Senhor, dos alunos que aqui estão e aqueles que ainda vão entrar. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Estão vendo? Sim. Então tá. Então, nós vamos começar a partir do capítulo 9 de Isaías, né? Um capítulo bem emblemático, que todos conhecem, assim como o capítulo 11 também, né? São os mais emblemáticos do nosso estudo hoje. E depois nós vamos, na aula que vem, se assim Deus permitir, a gente vai falar os capítulos 13 e 14. O capítulo 9 é muito lindo, né? Fala sobre o renovo, sobre o Messias, e tem bastante coisa boa para a gente falar, comentar. E conforme eu for expondo, tá? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, podem interromper, né, para perguntar. Fiquem aí, cada um aí pega a sua Bíblia do lado, que a gente vai ler bastantes versículos. E eu vou pedir a ajuda de vocês, conforme a gente for mencionando os versículos, né? E aí vocês vão me ajudando a procurar os versículos para ler, que aí fica mais dinâmica a nossa aula, tá bom? O capítulo 9, ele fala sobre o nascimento do príncipe da paz. Interessante já no começo aqui a gente mencionar que a gente não pode esquecer, né, do capítulo anterior que nós havíamos comentado na aula passada, né? A professora Viviane deu essa aula, e ela falou sobre o capítulo 8. E vocês sabem, né, que a Bíblia, ela é um texto só, né? E que depois foi que ela foi dividida em capítulos e versículos. Então, apesar da nossa Bíblia que está, né, com o capítulo 9, o nascimento do príncipe da paz, ele é uma continuidade do capítulo 8. Então, né, o comentarista aqui do livro que nós estamos usando como referência, que é o do Alec Motyer, ele vai começar esse capítulo 9 já fazendo um contraste sobre daquilo que nós vimos no capítulo 8. Então, como o capítulo 8 ele termina falando sobre trevas, o capítulo 9 inicia falando sobre luz. Lembra que dois temas principais do capítulo do livro de Isaías, que a gente não pode esquecer, sempre é
2 temas principais. Quem pode falar para mim? Eu já ia falar, né? Mas eu vou me conter hoje e eu vou perguntar mais. Eu estou aprendendo com a professora Viviane, ela está me dando uns toques. Porque eu falo demais, falo rápido demais. E como eu tenho professoras aqui, né? Que uma é a Karina, a Jéssica, a Vivi, elas estão me ensinando a didática, né? De falar mais pausadamente, fazer perguntas, para ter interação aí na nossa sala de aula. Então, ó, desde o capítulo 1 de Isaías, eu venho falando que Isaías tem 2 temas principais. Quem pode me dizer? Sem seus professores. Professor que eu digo é eu, pastor Paulo. A Vivi não está hoje, né? E a irmã Cláudia. Quem falou? Eu que não sou professor, eu vou falar um, tá? Pecado. Não. Lembra que lá que a gente eu passei o Project Bible, e que ele mostra, assim, no começo dos textos, ele tem 2 pontos principais? Julgamento e esperança? Isso! Parabéns, Deise. A gente não pode esquecer disso. Todos os capítulos do livro de Isaías, a gente sempre tem que estar trazendo à mente esses 2 temas principais de Isaías. Esperança e julgamento. Sim, pastor Samuel, ele vai abordar o pecado, ele vai expor o pecado. Né, o tema das profecias de Isaías é exatamente isso, chamando o povo à consciência sobre o pecado de Israel, o pecado da idolatria. Mas os temas principais, o que ele sempre vai estar chamando a nossa atenção é sempre julgamento e esperança. Então, nos capítulos, ele vai falar sobre o julgamento, né, de Deus, sobre o pecado, sobre a desobediência, sobre a autossuficiência do povo de Israel, e, ao mesmo tempo, ele também vai falar da esperança, né? O tronco que foi cortado, ao cheiro das águas vai brotar. Então, ele sempre há, né? Sempre há o tema do remanescente. O remanescente é a esperança, tá bom? Então, vocês observem que no capítulo 8, nos versículos 21 a 22, ele está falando das trevas, né? Ele chama a atenção no versículo 20, sobre a lei e o mandamento, sobre a lei do Senhor. Ele diz, olha, se eles não falarem conforme essa palavra, jamais verão a luz. Ele está chamando a atenção sobre a profecia, sobre a palavra de Deus. Depois, no versículo 21, ele fala, olha, aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima. Amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. É uma palavra forte? É uma palavra pesada? É uma palavra de julgamento? Sim, mas olha só o versículo a seguir. Contudo, porém, né, olha só, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Ele está remetendo ao capítulo 8, nos versículos 21 e 22. Então, o comentarista ele já começa, né, nesse bloco de versículos que vai do 1 ao 7, ele fala assim, olha, para o remanescente, além das trevas, que foi mencionado no versículo 21 e 22, do rosto escondido e do caminho angustiante, há a luz resplandecente dos versículos 1 a 7. Quem é esse príncipe da paz, né? Quem é esse Messias? A luz é imediatamente visível para a fé daqueles que esperam em Deus, né? Esperança. Observe que todo o trecho está no passado, versículos 1 a 6, e depois no versículo 7, ele vai estar no futuro. A gente vai falar mais pausadamente sobre esses versículos.
né? Então, olha só. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, vejam só. Quando ele diz aqui, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Olha que interessante, né? Primeiro, ele chama a atenção aqui, vamos voltar agora, né? Vamos levar a nossa mente ao contexto do livro de Isaías. Isaías está profetizando num período, né, de mais ou menos 50 e poucos anos, no ano de 751, antes, né, do Reino do Norte ser levado cativo, que foi no ano 721, e ele está pegando essa situação, Isaías está profetizando para Judá, para o Reino do Sul, e ele está chamando a atenção desse povo, dizendo para eles que o mesmo que aconteceu, né, com a Assíria, que está acontecendo com o Reino do Norte, sendo dominado, sendo invadido pela Assíria, vai acontecer a mesma coisa com o Reino do Sul. Ele está chamando a atenção desse povo. No capítulo anterior, ele está chamando a atenção sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre eles não ouvirem ao Senhor, né, deles desprezarem a palavra, tanto é que no capítulo 8, versículo 12, ele está dizendo assim, olha, versículo 11, o Senhor falou comigo com veemência, mandou eu advertir esse povo. No versículo 12, ele está dizendo assim, ó, não chame conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração. Não tema aquilo que ele tema, mas ó, voltem para o Senhor. Guardem o mandamento, né? Tenham esperança no Senhor. E aí ele profetiza, ele mostra, ele apresenta para esse povo uma cena de horror, uma profecia muito forte, terrível. Está dizendo assim, olha, vocês estão desprezando a palavra do Senhor, mas, olha, voltem-se para a lei do Senhor. Porque o que vai acontecer? Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Ele está dizendo que aquilo que aconteceu com o Reino do Norte, com a Síria, vai acontecer com eles também. A terra vai ficar vazia, eles também serão levados cativos. Lembra até que eu falei assim, que nesses versículos 21 e 22, ele tanto demonstra uma situação real, presente, como ela também é escatológica, porque ela também está levando para o fim dos tempos, porque mesmo, né, lembra até que eu li o Apocalipse 16 para vocês, que nos finais do tempo também, no Armagedon, mesmo o povo sendo, né, julgados pela ira do Senhor, eles não iam voltar-se a Deus, e ele fala a mesma coisa aqui. Então, ele tá mostrando essa realidade para eles. Porém, esse povo não quer ouvir o Senhor, não quer ouvir a palavra de julgamento. Mas, mesmo assim, Isaías ainda traz uma palavra de esperança. Então, o que ele quer dizer aqui? Olha, né, o que ele nos chama a atenção, né? O primeiro comentário que o autor, o comentarista diz aqui é que, ainda que eles estivessem vendo aquela situação real diante dos seus olhos, o profeta estava chamando a atenção deles para eles olharem aquilo que naquele momento estava invisível. A esperança naquele momento, né, a situação a condição do remanescente, a vinda do renovo, a vinda do Messias, eles não enxergavam isso. E o autor aqui, o profeta, ele está chamando a atenção para a esperança do que iria acontecer. Então, olha só o que ele diz aqui, olha.
Os olhos da fé, olha tudo isso, que foi o 8 a 22, o 8, capítulo 8, versículo 22. Mas afirma que, embora real, não é a verdadeira realidade. O povo de Deus, como sempre, tem de decidir por qual realidade viverá. E aí ele vai nos chamar a atenção no capítulo 8, versículos 12 a 14. Olha só o que está dizendo aí, né? Olha, o povo de Deus sempre tem que decidir por qual realidade viverá. A situação real daquele povo, na época do profeta Isaías, era uma cena de desolação. Eles estavam sendo punidos pela desobediência a Deus. Deus estava levantando uma nação forte para vir sobre eles. Deus estava chamando a atenção deles. Estava dizendo para eles assim, olha, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Versículo 20. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. A realidade era de trevas, era de cativeiro, mas não era essa a realidade que o profeta estava chamando a atenção agora no capítulo 9. Ele estava chamando a esperança. Então, ele vai dizer, olhando as circunstâncias e dificuldades, Deus nos esqueceu ou lembraremos de sua misericórdia? Era isso que ele estava chamando a atenção. Será que, de fato, Deus nos esqueceu? Ou nós vamos nos lembrar da sua misericórdia? Né? É isso que ele está chamando aqui a atenção nos versículos 1 a 5. Alguém lê para mim Salmo 74, 1 a 12. Olha que salmos maravilhosos. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do monte de Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam as suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque. Como machados e picaretas despedaçaram os painéis entalhados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar da habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos seus sinais. Não há mais profeta. E ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que o nosso inimigo te insulte? Acaso deixarás que blasfemem o teu nome para sempre? Por que retens a tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes a salvação à terra. Até quando, Valéria? Até o 12, até aí. Gente, de quem o salmista... Que história que o salmista está contando aqui nesses salmos? Qual é a história? Qual é o fato aqui? Da destruição. Da destruição. Ele está falando da invasão babilônica. Ele está falando
da destruição do templo, do que aconteceu. Olha que cena, que situação, olha como eles estavam. O salmista aqui tá expressando o seu lamento, o seu sentimento. Né? Será que Deus esqueceu? Será que Deus não está vendo o adversário, o que está acontecendo? Ele joga diante de Deus, né, o seu lamento, ele fala o que está acontecendo. Olha o versículo 7, atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Até quando, versículo 10, até quando o adversário irá zombar? Ó Deus, será que essa situação vai permanecer para sempre? Mas olha como no versículo 12, né? Mas tu, ó Deus, és o meu rei, desde a antiguidade trazes salvação sobre a terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Diante de um fato, diante de uma circunstância, diante de uma tragédia, diante do mal, o que nós vamos fazer? Qual realidade nós vamos viver, né? Como cristão, como povo de Deus? Por qual realidade nós vamos viver? A realidade do mal, a realidade presente, ou nós vamos lembrar da misericórdia de Deus e vamos ter esperança, porque nós temos confiança que o Senhor guerreará por nós. Né? Por qual realidade nós vamos viver? Valéria, Oi? depois que eu li esse salmo, dele perguntar tudo, eu preciso só ler, eu sei que você vai entrar, mas eu preciso ler só o início do capítulo 9 aqui nessa tradução minha. Depois de você falar tudo isso, a gente lê o salmo, ele diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Amém. Glória a Deus. É o primeiro ensinamento. A sua pergunta aí, que você acabou de fazer, a resposta não vai durar para sempre. Eu tenho esperança. Isso é momentâneo. A misericórdia do Senhor vai nos abraçar, como já nos abraçou, né? E vai continuar nos abraçando e não durará para sempre. Amém. Esse tempo de escuridão e desespero. Exato. O que é que dura para sempre? O senhor acabou de falar. A palavra. A palavra, o amor e a misericórdia de Deus. Essas, sim, duram para sempre. Né? Mas o dia mau, né? O dia difícil, e agora pensa nesse povo dessa época, que estava passando, né, por uma situação de guerra, de assolação da terra, de perder todos os seus bens, tudo que eles tinham, e serem levados para um país distante. Essa semana passada eu assisti um filme no Netflix que chama As Nadadoras. Alguém já assistiu? Eu já, gostei bastante. Eu assisti também. Marília. Isso, Marília. Gente, é um filme que você pensa muito, e não tem como você não se emocionar ao ver, né? Eles conseguem, né, expressar alguns sentimentos do que é um povo, né, que foi a situação da Síria, né, dos sírios, que por conta da guerra, eles tiveram que ir para outro país, né, os refugiados. Eles tiveram que se colocar numa situação de refugiado, bater a porta de outros países para poder sobreviver. E aí conta a história dessas duas moças, né, que elas tiveram que sair, elas eram nadadoras, estavam sendo treinadas pelo pai delas, e num dia, né, no momento, elas tinham casa, tinham uma nação,
tinham uma profissão, elas estavam com um sonho, batalhando por uma medalha olímpica, e, de repente, por conta da guerra, elas tiveram que deixar, a nação deixou de existir, ela teve que deixar o seu país, deixar a sua família, a sua casa, para bater a porta de um país, pedir refúgio, para poder continuar a sua vida. A gente não tem nem noção do que é isso, gente. Eu comecei a chorar muito, porque eu me coloquei na situação dela. De repente, você tem uma casa, você tem os seus sonhos, você tem uma profissão, você sai todos os dias para trabalhar, e, de repente, pode acontecer isso. Do país entrar em guerra e do dia para a noite você não ter mais casa, você não ter mais família, não poder contar com a família, não ter como se alimentar e ficar dependendo da misericórdia e da piedade dos outros. A gente não tem noção do que é isso. Quando a gente trata esses assuntos ou aborda esses assuntos aqui do capítulo, para nós é cômodo, porque nós estamos sentados aqui num ambiente bom, né? Que nem eu contei aqui, acabei de jantar, estou com a minha barriga cheia, eu tenho todas as minhas necessidades satisfeitas. É fácil para nós, né? Lembrar o passado aqui, voltar no caso aqui, do momento aqui de Isaías, e a gente está debatendo e discutindo isso aqui. Mas e ele, gente? Aí o profeta Isaías está dizendo assim, olha, não olhem para isso. Não olhem para essa devastação, para essa guerra. Olha, vocês estão indo para um país distante, sendo cativos de um povo terrível, mas não olha para isso, não. Tenham esperança, porque um renovo vai surgir. Aleluia. Algo de bom vai acontecer. É fácil, gente, a gente ter essa esperança? Como Deus falou com Jeremias, ó Jeremias, a terra está devastada, só tinham ficado os pobres na época de Jeremias. Aí Deus manda falar assim, não, ó, pode escrever aí, vai lá e compra a terra, assina a escritura, porque vocês ainda vão colher nessa terra, vocês ainda vão edificar casas. O olho dele estava vendo uma terra devastada. Mas Deus fala assim, olha, permaneça a esperança, porque vocês ainda vão edificar casas nesse lugar. E nós, aqui no Brasil... Valéria. Oi. E assim, eu sei que você comentou, mas e o que estava destruído também era o templo, né? Tudo. Não era só a cidade, o templo era para eles... A vida. Templo representava a vida. Templo representava a bênção do Senhor. Templo representava a presença de Deus. Relacionamento. Sempre falo isso para vocês para não esquecer. No tempo de Israel, no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, não existia vida sem templo. Não existia esse negócio de vida secular e vida espiritual, vida do templo. Era tudo junto. Nós aqui é que vivemos isso. Nós aqui é que achamos que vida espiritual é só quando eu estou na igreja. Não é o meu dia a dia, não é todos os dias, não é relacionamento com Deus. É totalmente diferente, não pode esquecer disso. Né? Isso aqui, gente, é um tapa na nossa cara, assim, com luva de pelica. Porque muitas vezes a gente fica tão desesperado e tão apavorado, às vezes, com pequenas coisas, né? E aqui, numa calamidade dessa, né, o profeta chama a atenção para a esperança. E uma profecia maravilhosa, que se cumpriu no dia seguinte, gente, essa profecia aqui, dos versículos 2 a 7, né, de 1 a 7, essa profecia se cumpriu no dia seguinte? Ou no ano seguinte? Quanto tempo depois? Pelo que eu entendi, foram 400 anos depois? Quase. Lembra do tá quente, tá frio? Tá quente, Tá tá frio. morno, quase quente.
um pouquinho menos. As profecias aqui do profeta Isaías por volta do ano 700, 300 anos antes do nascimento de Jesus, do nascimento do renovo. Peraí, Vá. Foi? Peraí. Os anos antes de Cristo, eles foram destruídos em 587. Então, a destruição aconteceu muito tempo depois, e depois a reconstrução aconteceu mais um tempo depois, né? Isso, exatamente. Nós estamos no ano 700 e pouco, né? A destruição do Reino do Norte foi 722 e a destruição de Jerusalém, 586. Mais ou menos 150 anos depois da profecia de Isaías. A destruição do templo e levados cativos para a Babilônia. E o nascimento, né, de Jesus, do renovo, mais ou menos 300 anos. Estimados, né, gente? Vamos continuar. Até aqui tudo bem? Naftali e Zebulon foram as primeiras regiões a serem invadidas pela Assíria. Então, por que o profeta aqui inicia, né? Olha, no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Então, Naftali e Zebulon foram as primeiras regiões a serem invadidas pela Síria, ele está mencionando aqui o Reino do Norte. E aqui, quando ele fala Galileia dos gentios, o profeta aqui está chamando a atenção já para uma ação da obra do Messias, né? Jesus, o Messias, apesar de ser judeu, não veio somente para o judeu, não veio somente para os seus, né? Mas ele veio para todos, né? Jesus, o Messias, é para as nações. Ele vai repetir isso nos capítulos 11, versículo 10, nos versículos 42, capítulo 42, versículo 1 e 6, capítulo 49, versículo 6, e no capítulo 60, versículos 1 a 3. Vamos ler rapidinho? Um lê 11, 10, outro lê 42, versículos 1 e 6, outro lê 49, 6, e outro lê 60, 1 a 3. Para ver como que ele fala aí sobre Jesus, né, o Messias para as nações. 11 e 10. Vamos rápido, hein, para dar tempo. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá como um sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se cobrirá de glória. Glória a Deus. Será procurado pelas nações, o Messias. Capítulo 42, versículo 1. Versículo 1, né? Isso. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. E ele trará justiça às nações, né? De quem é o servo? Versículo 6. Pode continuar. Até o versículo 6? Não, é o 1 e o 6. Pode ler O 1 e o 6. Isso. E eu, Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Então, olha, esse servo trará justiça às nações, no versículo 1. Esse servo, que foi chamado para a justiça, será luz para os gentios. Quem é o servo? Jesus. Amém. 49:6. Ele diz: para você é uma coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra.
Glória a Deus, até os confins da terra, né? Olha só, alcançou eu e você. Capítulo 60, versículos 1 a 3. Está falando da obra, né, de Jesus, a extensão da obra de Jesus. Pode ler? 60, pode. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão dos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor do teu nascer. Amém. Olha só, né, no capítulo 60, ele vai usar o mesmo tema que ele usou aqui no versículo 2. Ó, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Olha só. Olha, versículo 2, né, 62. A escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz. Então, aqui, um dos comentários que o autor do livro que a gente está usando fala, é que quando ele menciona a luz aqui, ele está remetendo à criação de Deus, ao Gênesis. Lá também não diz que a terra, né, estava em trevas, né? E que aí Deus disse, haja luz e houve luz. Então, somente Deus poderia trazer essa solução para nós, né, para o mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, somente Deus poderia fazer isso. Somente o Filho de Deus poderia fazer isso. Somente Ele pode trazer a luz, fazer a luz, né? Pela sua palavra, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, ele também está remetendo aqui, né, à ação criacional de Deus. Ok? Amém até aqui? Vamos lá, que horas são? 10:50, nós estamos no primeiro slide. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, olha só. A ênfase aqui está no nascimento, né? E olha, né, a gente vai vendo os comentários e vai vendo que faz sentido, né? Por isso que é bom o que a gente faz, de estudar versículo por versículo, porque coisas que passam despercebido, a gente vai aprendendo. Aqui, ó, você vê, ele estava falando do contexto da situação que Jerusalém estava passando, ele está falando da esperança, né? Então, ele estava fazendo, né, fazendo com aquele povo pensasse no futuro. Olha, não olha para o presente agora, mas olha para o futuro, porque, né, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aí, quando ele chega no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele já está aqui remetendo ao passado. O que ele quer dizer aqui? Algo real e verdadeiro, sem sombras de dúvida, vai acontecer. Ele já está dizendo, ele usou uma linguagem aqui, como se o nascimento já tivesse acontecido. Olha, nasceu um menino. Quando eu falo isso, nasceu um menino, eu não estou falando que nasceu, eu não estou falando do presente. Eu estou falando de algo que aconteceu. Olha que interessante, né? Então, aqui, primeiro, né, nesse versículo 9 aqui, que ele quer nos chamar a atenção. A ênfase aqui está no nascimento. O menino nos nasceu.
por enquanto, não naquilo que ele vai fazer quando crescer. O que ele vai fazer quando crescer, a ênfase, nós vamos entrar no capítulo 11. Aqui ele está chamando a atenção sobre o nascimento de um menino, que ele já tratou aqui no passado. Com certeza que iria acontecer, né? Ele nasceu. Então, aqui, olha, ele também está chamando a atenção por duas situações aqui. Dois verbos, né? O menino vos nasceu, primeiro ponto, e segundo, um filho nos foi dado. Então, o que ele quer dizer aqui? Nasceu, está chamando a atenção sobre a natureza humana de Jesus, a sua descendência humana. Então, ele nasceu da descendência humana, né? Depois ele vai falar sobre o filho de Davi. E foi dado como de Deus, né? Um menino nos foi dado, né? Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Então, aqui já das duas naturezas de Jesus, né? A natureza humana e a natureza divina, filho de Deus. Ele susterá, seus ombros estão liberados do jugo, porque no versículo 4, ele fala assim, ó, pois tu destruístes o jugo que o oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor. E aí ele vai remeter aqui à situação de Gideão, como no dia da derrota de Midian, né, quando Gideão libertou, né, um dos juízes de Israel, está em Juízes capítulo 6-8. Então, o que ele está chamando a atenção aqui? Que o fardo do governo, né? Então, é que o governo está sobre os seus ombros, aqui não somente o governo humano de todas as coisas, né? Mas ele como príncipe, né? Como linhagem real, um governo real. Governo aqui no sentido de majestade, principado. Né? O governo está sobre os seus ombros. Então, até o comentarista aqui, ele fala assim, né, que na vinda do Messias, na vinda desse renovo, né, desse broto, na vinda do Messias, tudo, né, é garantido, né? O principado, a paz, o reino, o governo, né? E aqui, né, a gente depois vai falar um pouquinho mais à frente, aqui já tem, né, a atenção escatológica do já e ainda não. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Jesus vem, inaugura o seu reino, o reino de uma nação santa, nós como cidadãos desse reino, nós vivemos já na era presente nesse reino, mas não totalmente em sua plenitude, né? Nós ainda viveremos plenamente o reino do Senhor, porém nós já estamos nele. É a atenção escatológica do já e ainda não. Quando ele está falando aqui sobre o governo desse Messias, o governo desse menino, ele está falando que o governo está sobre os seus ombros, que ele vai ser chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. No versículo 7, ele fala da extensão do seu reino, mas quando a gente olha para a situação de Isaías, né, e até nos nossos dias, a gente vê que esse reino ainda não está pleno. Ele não é total ainda, mas nós já estamos no reino. O versículo 7, ele fala assim, olha, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós já vivemos isso? Nós já vivemos esse reino de paz sem fim? O Senhor já reina no Monte Sião? Nós já vivemos com uma justiça e retidão plena? Ainda não. Ainda não. Então, é o que eles chamam da atenção escatológica do já e ainda não.
Tudo bem até aqui? Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim. Então, olha só. Esse menino, quando ele fala sobre, né, quando ele fala sobre o seu reinado, né, sobre qual base, né, como é que será, né, esse Messias, esse menino, ele vai chamar a atenção aqui primeiramente, ele dá 4 nomes, né, o comentarista aqui vai falar que ele chama, classifica, né, por 4 nomes aqui, né, ele não fala nome, que eu esqueci aqui como é que ele chama. Aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho. Qualidades? O quê? Qualidades? Isso, qualidades, né? As O qualidades adjetivo. que ele vai incorporar, né? O Messias vai incorporar as qualidades que ele vai incorporar perfeitamente nessa administração, na implantação desse reino, né? Desse reinado. E aí ele vai qualificar com 4 nomes. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Segundo, Deus poderoso. Terceiro, Pai eterno. E quarto, príncipe da paz. Né? Então, quando ele fala, né, quando ele qualifica o Messias, e olha, não vamos esquecer que ele está falando aqui, né, está remetendo ao Messias, porém ele está trazendo as qualificações de um rei que vai governar. A expectativa messiânica, até nos tempos de Jesus, né, que continua também para os judeus ortodoxos da nossa era, é que o Messias viria como rei poderoso, que governaria fisicamente sobre Jerusalém e que extirparia todos os inimigos de Israel. Valéria, Oi. eu não sei se é em todas as versões, mas na minha fala Sar Shalom. Eu não sei se é mais uma característica. Paz? Sar Shalom. É que Tá falando Pai Shalom Eterno. Sar Shalom, príncipe da paz, como se fosse mais uma característica. Shalom é paz no hebraico. Ah, sim. Tá? Príncipe da paz. James, Oi? a Bíblia da King James. Está cortando, pastor Paulo, não deu para entender. A Bíblia deve ser a King James, que tem trazendo as palavras em hebraico, algumas palavras em hebraico Tá. antes. Sim, é a King James. Muito bem. É isso aí, pastor. É isso aí. Então, vamos lá, olha só. Primeira qualidade, né? Primeira qualificação. Maravilhoso conselheiro. Esse maravilhoso, no hebraico, ele traz o sentido de assombroso, sobrenatural conselheiro. E aí, o autor aqui vai mandar a gente ler novamente o capítulo 1, versículo 26, porque ele fala que ele está remetendo o profeta já havia dito, né? Olha só, quando esse Messias viria, quando esse rei viria, olha uma das coisas que ele iria fazer. Versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Olha o que ele vai fazer quando o rei descendente de Davi, do trono de Davi, da raiz de Jessé, vai fazer. Restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Olha a qualificação, a base, né? A base do trono, a base do reinado de Deus. Então, ele está falando que esse conselho,
ele seria de forma sobrenatural, né? Ele teria uma sabedoria cuja fonte é Deus, né? E aí ele vai citar alguns versículos aqui, 1 Reis 3, 28, 2 Crônicas 9, 22. Vamos ler rapidinho, né? Para a gente entender qual é essa qualificação dessa sabedoria sobrenatural, desse conselho cuja fonte e essência é Deus. Lê para mim aí alguém, 1 Reis 3, 28. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sua sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Ele está falando de quem aí? Qual é esse rei que ele está falando? Nesse capítulo 3 aí, quem que é? De quem que ele está falando? Do rei Salomão. Salomão, que era sinônimo do quê? Sabedoria. Sabedoria, né? Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo. Por quê? Porque viu que a sabedoria não era dele, mas vinha de Deus, para fazer justiça. Segundo Crônicas 9, 22. O rei Assim- Salomão tornou Pode ler. Pode ler. Quem estava lendo? Eu não consigo ver, viu, irmãos, quem está lendo. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muitos reis de seu tempo. Isso. O mais rico e o mais sábio, né? Então, sabedoria sobrenatural. Segunda qualificação, Deus poderoso. No hebraico, El Gibor. El, essa partícula El, toda vez que vocês lerem aí na Bíblia, El Shaddai, El significa Deus. El Gibor, que significa o quê? Guerreiro semelhante a Deus. Né? Então, vai nos trazer referências militares. Né? Então, os versículos 3 a 5 aqui, ele está falando dessas referências militares, né? Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, pois destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. Aí ele vai falar no versículo 5, pois, eu estou lendo 9, tá? Capítulo 9, versículo 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Ele está falando o quê? O espólio de guerra, né? Tudo isso, toda guerra, toda ferramenta de guerra, ela vai ser coisa do passado, não vai ter mais sentido nenhum, né? Porque ele que vai reinar, e no seu reino, no seu reinado, não existe guerra, existe paz. Né? Então, esse guerreiro, um guerreiro semelhante a Deus, Salmos 28, 8. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Tá vendo? A força, né? Deus poderoso. Salmos 28, 8, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Crônicas vai falar também dessa força. Terceira qualificação, Pai eterno. Ele está trazendo a nossa lembrança aqui duas questões, né? A questão aqui de filiação, de paternidade e a questão de eternidade. Então, o governo desse rei, ele é eterno. E quando ele fala que ele segue o padrão da paternidade divina, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? A questão da paternidade. Quando a gente lembra de pai, né? Quando eu lembro do meu pai, quantas coisas boas vêm ao nosso coração? É claro que eu estou chamando aqui de uma paternidade
muitas vezes a gente perde essa referência de paternidade aqui, porque você tem vários tipos de pai, né? Tem o pai que acolhe, que cuida, que abriga, mas também tem o pai aqui terreno que desampara. Então, essa questão de você trabalhar a filiação, né, de paternidade, vai muito da cosmovisão e da vivência da pessoa. Né? Mas vamos falar aqui de um pai bom, a figura de um pai protetor. Quando a gente pensa em pai, sempre vem sentimentos bons ao nosso coração. Né? Quando eu penso no meu pai, eu penso só coisas boas, de tudo que ele fez por mim, de segurança, de abrigo, né? de tudo, né? de proteção, né? de provedor, né? Principalmente pai provedor. O pai que ele traz segurança para o filho. É isso que ele está chamando aqui. Quando ele fala Pai eterno, está remetendo à paternidade de Deus. Quem trabalha muito essa questão de paternidade, né, e do amor de Deus, Oséias vai trabalhar muito isso. É esse amor, né? A frase que veio na minha mente é essa, né? Paternidade divina é o amor que excede todo o entendimento. Eu fiquei parada aqui, irmãos, hoje. Porque a gente sempre, quando a gente pensa excede o entendimento, a primeira coisa que vem é paz, né? Paz que excede todo o entendimento. Mas não é somente vindo de Deus a paz que excede todo o entendimento, mas é o amor que excede todo o entendimento. É um amor que você não tem explicação, é o amor que constrange, é o amor que te confronta, é o amor que vai te disciplinar, mas vai te disciplinar com amor. Né? A disciplina não é o fim em si mesmo, mas o amor é o fim em si mesmo. Então, lê aí para mim Efésios 3:19. Esse é o padrão desse governo, padrão de filiação, padrão de paternidade, o padrão do amor que excede todo o entendimento. Pode Efésios ler? 3, pode. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Olha só, né? Toda a plenitude de Deus em Cristo, o amor que excede todo o entendimento. A gente não tem parâmetro, né, pastor Paulo? Se a gente for pensar o amor aqui terrestre, o amor que a gente sente, muitas vezes é um amor falho, é um amor que pede recíproca, né? Não é um amor de doação. Não é desse amor que nós estamos falando, mas esse amor, né, que não tem limite, que excede todo o entendimento. Assim como Isaías ele vai ter uma revelação que é gradual, ele vai conhecendo Deus aos poucos, né? Ele vai entendendo quem é o Messias, a promessa messiânica, ela é uma revelação gradual, até chegar no 53. Perfeito. Ele não entendeu o 53. Perfeito. A gente Bem lembrado. A gente vai tendo revelações graduais de Cristo, do reino, da graça de Deus, até João 3,16. Difícil a gente entender ainda isso. Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Por nós. É difícil. Exato. Você vê que a primeira revelação, né, de Deus com Isaías é a visão que ele teve, que ele fala sobre a santidade. E ali ele já fica como morto, apavorado, né? Ele usou até a metáfora do terror diante da morte, né? Ele ficou aterrorizado. Ai de mim, né? Que vi o Senhor. Sou um homem pecador e habito no meio do pecado. Ele teve um confronto do pecado com a santidade de Deus. Agora aqui ele já está tendo uma revelação do Messias, e essas qualificações são revelações da natureza, do caráter de Deus, né, e das qualificações desse reino. Por isso, gente, é muita coisa nós estamos no reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Hoje nós já estamos no reino, né?
A gente precisa ter esse entendimento. E, por último, aqui, príncipe da paz, né? A paz, shalom, né? Salem também significa paz, né? No versículo, é em contraste com o versículo 5, quando ele fala, né, da bota do guerreiro, toda a veste revolvida, que elas serão queimadas como lenha de fogo, como espólio, não terão mais validade, né? Então, essa guerra, ela é substituída pela garantia da paz. Paz é cumprimento, é bem-estar, é libertação da ansiedade, é o oposto da guerra. Imagina, né, Isaías falando de paz naquele contexto conturbado, né? Mas é aquela paz, né, que excede todo o entendimento, né? Toda a realidade. Filipenses 4:7, né? Esse vocês conhecem, né? A paz que excede todo o entendimento. No versículo 7, agora ele volta-se para o futuro. Se ele já tratou aqui o Messias como algo certo, o menino nos nasceu, agora aqui ele já está falando no futuro a extensão do seu reinado. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Quem vai fazer isso? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que interessante, né? O seu reinado, ele vai se estender progressivamente, né? Até ele governar sobre todos. Ele está remetendo aqui a um tempo futuro, né? Ele está falando aqui do reinado milenar de Jesus, da segunda vinda de Jesus, né? Então, ele é um reino e um governo progressivo até atingir todas as nações. Afinal, o Messias é luz para os gentios. Ele vai abranger todos os povos. Aí aqui ele também menciona o trono de Davi. E aqui é interessante, né? Porque ele fala assim: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Então, uma das características desse Messias é que ele viria da raiz de Jessé. Então, ele viria da descendência de Davi, do trono de Davi. Quando ele fala sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, ele está lembrando a promessa que Deus fez para Davi, Davi o rei real. Falou que jamais o cetro se afastaria de Judá e que o seu trono seria um trono eterno. Mas Davi já morreu. Então, aqui ele vai chamar a atenção que é a mesma atenção que Jesus chama a atenção lá em Mateus 22, 41 a 46, né? Como, né, que esse Messias, que é o Deus Todo-Poderoso, pode ser filho de Davi? É chamado de enigma messiânico. Ele está falando que esse Messias é Deus, ele está dando as qualificações desse Messias, ele está falando que esse Messias é filho de Davi, é descendente de Davi. Como pode ser isso? Como esse Deus poderoso pode ser filho de Davi? Lê para mim aí Mateus 22, 41 a 46. Eu já estou encerrando, tá, gente? Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: De Davi. Replicou-lhe ele: Como é então que Davi, no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos de debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Gente, essa passagem ela é demais, não é não?
Então, como é que pode? Ora, né? O próprio Jesus perguntando aqui para os fariseus, né? Quem eles dizem a respeito do Cristo? Né? O Messias, o enviado. Quem é? De quem é que ele é filho? Aí respondem, ele é filho de Davi. Ué, mas se ele é filho de Davi, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Quando ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O Senhor disse ao meu Senhor. Quem é o Senhor 1, quem é o Senhor 2? Muito interessante, né? Então, enigma messiânico do Antigo Testamento, que Jesus explica, né, aos fariseus, né? Por que ele fala aqui enigma messiânico, né? Porque a resposta sobre o Messias e quem era o Messias, ela não foi respondida no Antigo Testamento, né? Ela é respondida no Novo Testamento, com a vida de Jesus. Então, Jesus se declara o Messias, né? Jesus tem a sua obra e ele inicia o seu ministério a partir quando ele mesmo menciona Isaías, capítulo 61, quando ele levanta na sinagoga e que ele lê a passagem de Isaías 61, ele faz dessa passagem o seu tema principal da sua obra e ministério. Tem alguém que está com o microfone ligado. Então, olha só, né? Depois ele vai falar aqui de que o seu reino será estabelecido e mantido com justiça e retidão, né? Então, o trono do Senhor tem como base justiça e juízo, misericórdia e verdade vão diante da sua face, está lá em Salmos 89, 14. Então, esse reino, a qualificação desse reino, justiça e retidão. Quem vai fazer isso? O zelo do Senhor fará tudo isso. Gente, todas as vezes que vocês lerem no Antigo Testamento, e também foi uma das ações principais de Jesus no Novo Testamento, ele fala, o zelo do Senhor me consome. O zelo do Senhor fará isso. O apóstolo Paulo fez tudo o que ele fez antes dele se converter a Jesus, porque o zelo que ele tinha a respeito da lei fazia com que ele perseguisse a igreja. Então, quando menciona zelo do Senhor, ele tem como os ciúmes como componente de todo o amor verdadeiro. Esse amor, esse zelo, não tolera concorrentes. O Senhor sente-se provocado pela deslealdade. Depois vocês leem esses versículos aí, números 25, Salmo 79, 5. Contudo, é a força e o poder do amor que move o Senhor a tornar a causa do seu povo sua própria causa. Olha lá, Isaías 42, versículo 13. Eu vou parar por aqui, tá? Só esse slide aqui. Deixa eu ver o próximo aqui. Aí tá. Aí o próximo a gente já entra no poema. Tá, beleza. Isaías 42, 13. Quem achou pode ler. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém achou? Vou ler. Então, lê. Pode ler? Pode. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, como forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Olha só, né? O Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. É a sua causa. Então, esse amor, esse zelo, torna a causa do seu povo como a sua própria causa. É ele que guerreia. É ele que vai à frente, o seu zelo. E o compromisso apaixonado da sua natureza para cumprir seus propósitos para eles. Capítulo 37, versículo 32.
Vou ler. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O seu amor e os seus ciúmes, o seu zelo, manterá o remanescente, porque é desse remanescente que vem o Messias. A causa do seu povo é a causa de Deus. Tá? Deixa eu só olhar aqui agora. O capítulo 9. Do versículo 8 até o capítulo 10, versículo 4, ele é um poema, ele é um tema só. Ele é um poema separado em 4 estrofes, tá bom? Mas eu não vou entrar nele. Nós já, pelo menos aqui, cumprimos a missão de falar sobre o Messias, sobre esse menino, né? Esse menino que nasceu. Depois aqui, do versículo 8 até o 10:4, ele tem um poema dividido em 4 estrofes, que aí a gente não vai ler versículo por versículo, mas eu vou falar só sobre os temas, né, que vai ficar mais fácil. Depois a gente vai falar do 10:5 a 15 também, é só os blocos. 16 a 34 também é blocos. E aí depois, no capítulo 11, é que eu vou chamar a atenção dos versículos, tá bom? Mas eu não vou correr, não, gente. Eu não vou dar uma organizada aqui no meu cronograma, mas eu achei bem importante a gente tratar ponto a ponto como a gente tratou hoje. Tudo bem? Acho que tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Mesmo que a gente fique uns 2 anos ainda aí, não tem problema. Vamos devagar. Porque não adianta a gente correr e aí depois, né, a gente ficar perdido nos temas. Então, conforme a gente está fazendo, a gente está indo por bloco de tema. Então, primeiro agora nós falamos do Messias, depois a gente vai entrar num outro bloco, um outro tema, tá? E depois a gente vai por par. Depois, no 11, a gente dá uma parada de novo e faz que nem a gente fez no capítulo 9. Então, todo o livro de Isaías vai ser assim, vai ter capítulos que a gente fala versículo por versículo, e vai ter capítulos que a gente vai falar por bloco. E, assim, são assuntos que a gente vai voltar também depois. A gente vai voltar de novo no Messias, vai falar do milênio, vai voltar no milênio, depois vai falar do capítulo 11, a gente volta para o Messias de novo, e a gente vai ser bom. Isso. A gente vai mesclando, né? Esperança, Messias, julgamento dos inimigos, julgamento de Israel, vai sendo assim até o final. Mas e aí, o que vocês acharam? Ficou... Entenderam capítulo 9? Tem alguma dúvida? Alguma observação que vocês queiram fazer? Eu tinha pedido para vocês lerem, né, com antecedência. Alguém leu aí, anotou alguma coisa? Querem comentar mais alguma observação? Eu queria só falar aqui de uma tradução que eu li do versículo 6. Do 9? Quando ele fala Deus Emanuel. Aí disse assim que ele não será só o Senhor da eternidade, mas também o autor da vida eterna dos redimidos, como príncipe da paz. Ele concederá o que Shalom, paz, implica em seu sentido completo. Saúde para a alma doente de pecado. Um relacionamento forte e sadio entre os pecadores e seus companheiros. E uma condição estável de justiça e prosperidade universal que prevalecerá no mundo. Eu achei muito bonito. Aí quis compartilhar esse pedaço. Perfeito. Mas por que ele está falando aí do Deus conosco, né? Porque ele está voltando o capítulo 7, lembra quando nós falamos o sinal do Emanuel? Capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que é Deus conosco.
É por isso que nas qualificações que ele coloca aqui agora, ele está chamando a atenção sobre essas qualificações sobrenaturais desse menino. Né? Né? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, Emmanuel. Deus conosco, né? Muito bom. Bíblia é maravilhosa, né? A gente vai lendo e vai descobrindo coisas novas sempre, né? Termina, então, o capítulo 8, versículo 20, dizendo: a lei e ao testemunho, se eles não observarem ou não andarem conforme essa palavra, nunca verão a alva, ou seja, estarão em trevas. E aí o capítulo 9 inicia na região de sombra de morte, onde havia trevas. Raiou a luz. Isso. Que a graça vem de Deus. E o homem pode fazer muitas coisas, pode tentar vários caminhos, mas é por Deus que vem a redenção, é em Deus que vem a luz. E aí, ele é a palavra. Ele disse: eu sou a luz do mundo, né? Iluminando as nossas trevas, colocando luz nos nossos caminhos perdidos, nos achando tortos e nos endireitando para a glória dele. É demais a Bíblia, gente. É demais, muito mesmo. No próximo bloco, a gente vai que é do versículo 8 até o 10:4, nós também temos temas muito interessantes que ele fala aqui, porque ele vai fazer menção aqui da ira de Deus como o egocentrismo, né? O você viver pela sua força própria, né? E aí ele vai trabalhar esses temas como poemas em 4 blocos, vai ser bem interessante também. Tudo bem? Podemos encerrar? Pastor Paulo, então, ora por nós para encerrar. Ó Deus, eu quero te louvar, te exaltar, Senhor. Tu és a nossa luz. A luz que ilumina, Senhor, querido santo, as trevas, e que nos faz, Senhor, querido santo, tu nos chamaste também, Senhor, para sermos luz do mundo. E eu te peço, Senhor, que nós possamos em ti caminhar, em ti viver, e brilhar a tua luz em nós. Que o mundo veja, Senhor, a tua luz em nossas vidas, e o teu nome seja glorificado em tudo, Pai. É o que eu te peço no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.